Conexão Ciência. Você já ouviu falar em sementes crioulas? Além disso, sabe qual é a relação entre estas sementes e a preservação da diversidade genética? É sobre isso que o professor Valdir Zucarelli, da Universidade Estadual de Maringá, campus Umuarama, vai conversar com a gente. Ele coordena o Laboratório de Estudos em Botânica Aplicada e Sustentabilidade, o LEBAS. Professor, você coordena o LEBAS, certo? Pode explicar um pouco o que é o laboratório e como desenvolvem um projeto com as sementes crioulas? Qual é o objetivo desse projeto? Nós desenvolvemos alguns projetos, nós chamamos de projetos guarda-chuvas, que são o projeto Sementes Crioulas, o projeto Abelhas Sem Ferrão Nativas e o Horto de Plantas Medicinais. Dentre esses, hoje nós vamos conversar um pouco sobre sementes crioulas. Por que nós chamamos de projetos guarda-chuva? Porque são grandes projetos, principalmente voltados para a extensão, mas a partir deles nós desenvolvemos também projetos de ensino, projetos de pesquisa, utilizamos esses trabalhos para o ensino em sala de aula. Então, a partir deles nós vamos desenvolver uma gama de possibilidades de pesquisa, ensino e extensão. O objetivo do nosso projeto, então, o projeto Sementes Crioulas, desenvolvido aqui na UEM de Umuarama, tem esse objetivo de fazer uma prospecção onde tem sementes crioulas. Vamos buscar, trazer para a universidade, multiplicar essas sementes e após a multiplicação, a gente distribui gratuitamente para os agricultores que tiverem interesse. Então, nós temos participado de feiras de sementes, nós temos participado de eventos, como a Expo Umuarama, participamos agora recentemente da Festa do Agricultor em Veracruz do Oeste, aqui no interior do Paraná, onde nós distribuímos gratuitamente as sementes multiplicadas aqui na universidade. No último ano, no nosso projeto, nós tivemos aqui uma grande parceria com a Itaipu, que nos brindou com 4 bolsas. Então, o projeto Sementes Crioulas não é feito sozinho, nós temos parcerias com a Itaipu através das bolsas para os acadêmicos que nos auxiliam nas atividades. Nós também temos uma parceria com o IDR, que nos auxilia visitando os produtores rurais, vendo aonde há as sementes crioulas e onde nós podemos buscar. E é um trabalho coletivo. Quando a gente pensa em agroecologia, não dá para trabalhar de forma individual. É uma rede de trabalho, é uma rede de contatos que está unindo forças nesse movimento de resistência. Uma vez que as sementes crioulas, as espécies nativas, dá ao agricultor uma independência, uma autonomia na produção das próprias sementes. E para que a gente possa entender melhor, o que são as sementes crioulas? Qual a importância delas? Sementes crioulas são aquelas variedades, aquelas sementes que foram conservadas ao longo de gerações, selecionando as mais produtivas ao longo da história e preservadas por famílias tradicionais da agricultura, por quilombos, povos indígenas, povos tradicionais. E essas variedades, essas sementes passaram de pai para filho conservando uma história. Elas trazem uma grande variabilidade genética e resistência a doenças, resistência a pragas, resistência a estresses hídricos, como, por exemplo, agora os que a gente está vivendo em resposta às mudanças climáticas. Então, são sementes que trazem uma história consigo, diferente daquelas não crioulas que foram melhoradas geneticamente para uma característica específica de produtividade e que perderam outras características, não havendo ali uma variabilidade genética grande. Também é preciso salientar que a sociedade está buscando por alimentos mais saudáveis. E as sementes crioulas é a resposta para essa alimentação saudável, uma vez que além da variabilidade genética, da resistência às mudanças climáticas, ao estresse hídrico, às doenças, às pragas, ela é mais nutritiva. Então esses grãos trazem maior quantidade de nutrientes
quando comparado com os grãos não crioulos, não tradicionais, que foram melhorados geneticamente visando apenas a produtividade e não a segurança alimentar, a nutrição das pessoas. Então, quando a gente fala em sementes crioulas, nós falamos em produção sustentável, produção de preferência orgânica, agroecológica e saudável, segurança alimentar. Professor, e onde vocês têm acesso a essa variedade de sementes? Durante algumas décadas, não houve interesse nessas sementes, porque foi vendido a ideia de que semente boa era semente melhorada, aquela que você compra da empresa, tornando o agricultor extremamente dependente dessa atividade comercial, dessas grandes empresas. Mas as pequenas comunidades, quilombos, povos tradicionais, agricultura familiar, fizeram esse papel de conservação dessas variedades ao longo do tempo. Então nós estamos buscando nessas comunidades esse banco de genética que eles preservaram. Graças a eles nós estamos tendo acesso ainda a muitas dessas variedades, algumas infelizmente se perderam ao longo da história, não é mais possível acessar, mas muitas delas foram conservadas. Existem desafios para conservar e multiplicar essas sementes? Quais são eles? Primeira delas, a quantidade de pragas e doenças que surgiram nos últimos anos e que, dentro do cultivo agroecológico, a gente evita o uso de agrotóxicos, né? Então, é necessário um manejo, é necessário muito trabalho manual, é necessário um isolamento para que a gente consiga multiplicar. O segundo maior desafio, principalmente quando a gente fala de milhos crioulos, é a contaminação genética. O pólen do milho é levado pelo vento a grandes distâncias. Quando a gente tem uma semente crioula pura e na redondeza existe alguém plantando milho transgênico, esse pólen do milho transgênico pode chegar até as nossas variedades de milho, contaminando a nossa variedade. Então é necessário um isolamento espacial, ou um isolamento temporal, um isolamento com barreiras físicas, para que não haja essa contaminação. Mas é necessário ressaltar que, em tempos de mudanças climáticas, essas variedades podem ser a solução para esse excesso de calor, esse excesso de falta d'água, né, o estresse hídrico. Por isso que nós fazemos questão de multiplicar e levar principalmente para o pequeno agricultor, que depende dessas variedades para a produção de alimentos. Nós não estamos falando aqui da agricultura latifúndio, nós estamos falando da agricultura familiar, que fornece o alimento para a sociedade. Para finalizar, eu gostaria de mais uma vez enfatizar que nós temos aqui mais de 50 variedades de feijões que estão sendo multiplicados pelo LEBAS, Laboratório de Estudos em Botânica Aplicada e Sustentabilidade, coordenado por mim. Essas variedades de feijão já estão sendo doadas em pequenas quantidades para que o agricultor possa multiplicar. Além desses feijões, nós temos variedades de milho, nós temos abóboras, nós temos caxi, alguns tipos de melão, feijão calpi, muitas espécies que podem já ser acessadas pelos agricultores. E também fazemos um apelo para aqueles que possuem sementes crioulas, guardam nas suas famílias, se quiserem doar para a gente, nos procurem. Nós temos a rede social lebas.uen no Instagram ou através do meu número, que eu vou deixar disponível aqui com vocês, para que vocês divulguem, para as pessoas entrarem em contato com a gente. No mais, agradecer pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Hoje a universidade faz um papel extremamente importante, trazendo esse conhecimento e preservando essas sementes, e nós precisamos do apoio da sociedade para que a gente consiga continuar trabalhando. Professor Valdir, muito obrigada por dividir conosco um pouco sobre o trabalho do LEBAS e também explicar sobre a riqueza das sementes crioulas. Se você gostou desse episódio, não deixe de conferir o episódio 2. Nele nós falamos com uma guardiã de sementes crioulas. Até mais! Conexão Ciência.